Luciano, eu sempre fui um crítico do controle externo. Em toda a minha militância na Associação Paulista de Magistrados, eu sempre fui contra. E fiz o possível para evitar que houvesse essa criação desse órgão. Mas depois, ao longo do tempo, eu vi que ele se tornava necessário, ele é hoje imprescindível, e hoje eu sou a favor de que ele continue. Todavia, o que precisa como toda instituição jovem, não é? O CNJ é uma instituição jovem, porque foi criado recentemente. Como toda instituição jovem, ele está ainda se adaptando à realidade da sociedade judiciária brasileira, né? E é claro, ele precisa aprimorar mais o seu trabalho, precisa também se estruturar. E uma vez bem estruturado, conhecendo as realidades do judiciário do Brasil, ele poderá sim, ao meu ver, tornar-se uma ponte, um veículo que vai ser o intermediário entre as carências dos judiciários dos estados, e os outros poderes. Porque ele vai ser um veículo de informação também para eles. Porque o banco de dados do CNJ está se tornando assim um repertório muito grande de todas as carências. E aí os outros poderes poderão se informar, né, junto ao CNJ para traçar os planos de recuperação ou de reaparelhamento dessas situações todas que a gente vê por aí, né? O Brasil é um país muito grande, cada estado tem a sua realidade. Por exemplo, a situação de estados menores não se pode ser comparada com São Paulo. Então, quando, por exemplo, o CNJ vai tomar alguma providência com relação a São Paulo, por exemplo, ele não pode deixar de levar em conta a peculiaridade de São Paulo. Uma regra do mundo, né? Exatamente, uma regra genérica que pode ser útil numa determinada região do país pode ser totalmente inviável em São Paulo, diante do tamanho de São Paulo. Então, o ideal seria tomar decisões caso a caso e atender às peculiaridades locais, né, de cada estado para poder ser essa ponte. Se ele se conscientizar desse trabalho, de ser um órgão de colaboração, de orientação e também, por que não dizer, de fiscalização, porque eu acho que esse tempo que o judiciário não seria mais fiscalizado, eu acho que acabou. Nós vivemos um tempo mais moderno. Apesar de muitas pessoas não concordarem comigo, mas eu entendo que todos nós, servidores públicos de qualquer área, nós deveremos ser fiscalizados sim, porque a população merece esse respeito, merece saber o que nós fazemos, enquanto atores do serviço público. Mesmo porque, doutor, o que não tem nada a esconder, ao contrário, só tem virtude a ser exaltada. A gente observa a grande massa de magistrados de São Paulo, encontros que a Palmares realiza, FOGESP, FOPEGISP, todos esses encontros, o que se busca é um incremento da formação profissional, um intercâmbio cada vez maior de informações, buscando atender melhor essa população. Então, eu acredito que essa fase de um judiciário que precisa ser fiscalizado, não é que precisa ou não precisa, uma coisa que não tem que esconder. O senhor não se sente da mesma forma? O gabinete do senhor sempre teve de portas abertas? É verdade. As pessoas que querem conhecer os gabinetes, eu acho que o judiciário é o poder mais aberto que tem, não é? Quem já foi em outros lugares aí, tem sedes de poder que você não pode nem passar na frente, o segurança já vem questionar o que você está fazendo aqui, não sei o quê. E lá no judiciário não, você tem um acesso franco, eu acho que é o poder mais aberto. O que precisa é exatamente isso, fazer essa campanha de tornar-se transparente, mas mostrando também. Eu acho que tem que ter um pouco de humildade, Luciano, para mostrar as carências. A gente não pode achar que está muito bem, que está ótimo, e passar para a população a imagem de que está tudo bem aqui em casa, a gente faz o que pode, mas a gente não pode atender você por enquanto. Aguarde. As coisas aqui em casa não estão bem. As coisas aqui em casa precisam ser consertadas. Você, povo, precisa saber que a situação aqui está apresentando tais e tais carências. E essas carências serão supridas com a conscientização da cúpula do judiciário, daqueles que dirigem, da cúpula do Poder Executivo em todos os níveis e da cúpula do Poder Legislativo em todos os níveis. Se houver uma harmonização no sentido de valorizar esse trabalho em prol da população, que a população é a destinatária final do nosso trabalho,
Nós existimos por causa da população, do povo. Se houvesse, e eu faço votos de que ainda eu possa ver isso, uma harmonização de interesse no sentido de servir o povo, mas servir desinteressadamente, o juiz não se candidata a nada. O juiz passa num concurso, ou vem pelo quinto constitucional e fica ali, trabalhando até se aposentar ou morrer. Não é? Ele não se candidata a nada, então ele não precisa ficar fazendo campanha periodicamente. Mas os outros que precisam disso deveriam, então, harmonizar esse entendimento com o judiciário para passar a prestar esse serviço melhor. Em países avançados, a gente vê que os judiciários são bem estruturados, o número de processos é perfeitamente compatível com o número de juízes, de funcionários, né? E aí a gente vê que o serviço é bem prestado. E eu queria, antes de encerrar esse diálogo, falar um pouquinho da experiência na parte da Escola Paulista da Magistratura. Eu trabalhei lá há algum tempo na parte da iniciação funcional e eu tomei contato, inclusive na função de professor, não é? Com todo aquele entusiasmo dos jovens, né? O juiz, a juíza que chega ali, acabou de passar no concurso, está super entusiasmado e então em contato com os colegas mais experientes, que já estão ali prontos para recebê-lo, ficam sabendo de todas essas carências. Aí quando eles vão para as comarcas e tomam um contato localizado com as carências, muitos se impressionam, ficam desesperados, de telefone, puxa, mas é bem pior do que você falou. Eu falei, exatamente. Então você deve, acima de tudo, se adaptar a essas carências, em primeiro lugar, porque você não pode mudar aquilo de imediato, e depois vem somar-se a todos nós que lutamos para conscientizar as pessoas que podem mudar esse estado de coisas a realmente mudarem. Tá certo. Doutor, com pessoas aguerridas como o senhor, é que a magistratura de São Paulo caminha sempre para frente, mesmo com todas essas dificuldades. Eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar essa atuação, essa verdadeira militância do senhor, quase um sacerdócio em prol da população. Parabéns ao senhor pelo trabalho brilhante. Muito obrigado, Luciano. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou sempre à sua disposição quando precisar. E quero cumprimentar todos vocês, telespectadores, e pedir que não percam a confiança no Poder Judiciário brasileiro. Confiem nele, mas ajude esse poder a sensibilizar os outros poderes para que receba mais amparo, mais atenção desses governantes. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor. E assim, com essas sábias palavras, nós encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.